O que você diria para as pessoas que não conhecem Health Coaching? Olha, eu acho que eu vou até mudar um pouquinho o caminho da sua pergunta. Eu pegaria que todo mundo deveria conhecer um pouco, nem é só sobre Health Coach, conhecer um pouco sobre sua saúde. E isso entra principalmente em um profissional da saúde. Porque se a gente for falar de um profissional da saúde, um médico, um dentista, qualquer pessoa que trabalhe com pessoas, é importante você saber também prevenir ao invés só de remediar. A gente estava até falando que hoje em dia, né, muito da alimentação, muito das doenças, a gente sempre busca ou quando está com um problema em si, então a gente só vai mudar a alimentação quando está com sobrepeso, diabetes, está com o metabolismo todo alterado, ou a gente também ou só vai procurar um médico quando está com a doença, a gente não busca prevenir. Eu acho que uma das partes mais importantes é a prevenção e um health coach pode ajudar muito nesse caminho. Então, acho que sim que profissionais da saúde devem ter um conhecimento sobre isso. Por exemplo, inclusive, a gente pode trazer um dado do Conselho Regional de Nutrição, CRN, que 67% das pessoas que vão ao nutricionista não retornam. Porque a gente consegue perceber que tem algum gap ali de alguma coisa que não está dando certo. Provavelmente o nutricionista não está fazendo uma abordagem integrativa, ele não aborda a rotina do cliente, né? Porque a gente fala cliente, às vezes a gente esquece de tratar o paciente também como cliente. O cliente tem que retornar. Se quer uma situação efetiva, se a gente quer resolver a pessoa, é muito difícil em uma sessão ter muita mudança. Eu vou falar isso, inclusive, agora como Health Coach. 80% das pessoas que eu atendo pedem acompanhamento de pelo menos 4 sessões. Porque ela sabe que às vezes eu explico, olha, você não vai mudar a sua vida da próxima vez que você voltar comigo, você vai ter questionamentos. Então, diante dos questionamentos, a gente vai ajustar do que você trouxe. Não dá pra de primeira, você vai dormir cedo, você vai comer bem, você vai fazer tudo que tem que fazer. Porque a gente sabe, por exemplo, que comer McDonald's todo dia é ruim, mas muita gente ainda come. Então, às vezes, só saber o que você tem que fazer não é a solução. A gente tem que saber onde é que está ali o nosso gatilho do hábito, arrumar toda a questão. Então, para isso, eu acho que um health coach seria muito interessante. E, assim, profissionais de saúde deveriam, inclusive, ter um conhecimento na área. Se a gente fosse falar, por exemplo, de medicina, a gente vê numa faculdade de medicina uma matéria envolvendo nutrição, bem-estar, saúde. Sendo que nesses casos, então, a gente passa 6 anos ensinando o médico a tratar, mas não ensinando os seus pacientes a prevenir, por exemplo, doenças. Então, é importante a gente também trabalhar por esse caminho. A gente não entende muito bem qual que é a importância da transformação inconsciente do hábito, né? Então, muitas vezes a gente esquece de neuroplasticidade, que hábitos ruins, ele também se tornam mais fáceis de serem repetidos. E aquela coisa, ninguém começa correndo 10 quilômetros, né? Exatamente. Às vezes a gente começa uma caminhada diária. Ou às vezes, mais ainda te digo, às vezes a gente acorda levantando 10 minutos mais cedo só para ter um tempo de perceber como que o corpo tá. E às vezes a gente vive tão louco, tão batido, que a gente não tem tempo de sentir e falar, caramba, hoje eu não vou produzir tão bem quanto eu produzo porque o meu corpo simplesmente não tá 100%. E a gente vive numa mania de que não, a gente tem que estar sempre na maior produtividade, tudo, sempre a alta performance. Mas às vezes nosso corpo não é uma máquina quadrada. Se a gente for ver, às vezes, até um computador com uma máquina quadrada, às vezes o computador pifa, né? Ele dá tilt. Então, por que a gente trata o nosso corpo como se fosse também uma máquina, né? Então, não, a gente precisa começar, igual você falou, a gente tem que ter uma neuroplasticidade para perceber como que o corpo tá naquele dia. Então, hoje eu não tô legal. Tá, hoje eu não tô legal? Ótimo, já consegui perceber que eu não vou dar o meu melhor, por exemplo, numa eficiência cognitiva, eu vou usar alguma estratégia nutricional para me ajudar nisso, então eu vou fazer um drink funcional, vou fazer uma alimentação mais voltada para isso, ou não, eu vou tentar dormir mais cedo para tentar dar esse descanso pro meu corpo, ou mais ainda, eu vou treinar antes do almoço, porque eu sei que no horário do almoço dá aquele high de energia, depois eu vou comer bem e vou conseguir ter o meu dia melhor. Como que a gente consegue fazer isso? Não é do nada, a gente vai conhecendo si próprio, com o acompanhamento a gente vai percebendo. Então, só essa pausa, às vezes, de 10 minutos, de prestar atenção no corpo, a gente já consegue mudar muito. Por exemplo, essa pausa da manhã, que você percebe que você não tá num dia legal, o que naturalmente vai acontecer, te previne, por exemplo, de chegar no fim do dia e comer todo o chocolate que você tem na despensa, porque você não conseguiu perceber que seu corpo tá te pedindo alguma coisa, então você vai mascarar com uma coisa que te dê uma serotonina rápida, né? Então,
qualquer prazer rápido. A gente pode falar compras, doce, comida, enfim, qualquer coisa que dá um prazer ali momentâneo. E o corpo acostuma, né, com o prazer momentâneo. Ele quer isso o mais rápido possível, com o menor esforço. E vou te falar que isso é uma coisa que a gente percebe, por exemplo, que é natural do ser humano querer atalho. Então, a gente sempre vai querer o caminho mais fácil. Então, tô fazendo uma dieta que é muito complicada pro meu corpo. Esquece, vai ser difícil no começo, porque o seu corpo vai tentar te dar uma pegadinha de te fazer voltar para o que você estava acostumado antes. Então, os primeiros dias, por exemplo, de tirar açúcar, você vai ficar com muito mais vontade, você vai ficar com abstinência. E às vezes nem precisa tirar 100%, a gente não consegue no dia a dia manter isso só diminuindo, né? Então, você falou, acostuma todo dia chegar e jantar e comer um doce. E se a gente mudar então, vamos fazer o seguinte, em vez de você comer esse doce, você faz uma caminhada. Aí se você voltar e ainda tiver com vontade, você come 1/3 do que talvez você comeria na sua rotina normal. Pronto, já mudou muita coisa aí, sabe?